O que você faria se fosse condenado pela sua aparência, como se fosse um erro de Deus? É 1845 e Inês, a viúva gigante, conhece o peso real da justiça da rua. Ela só queria vender seus poucos produtos, mas o que recebeu foi uma chuva de ódio. O desespero dela era palpável. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal porque o final desta história vai chocá-lo. O sol alto da manhã em Ouro Preto não era mais dourado, mas uma fornalha implacável de luz branca que transformava a praça de Nossa Senhora do Rosário em um palco de tormento, refletindo no chão de pedra-sabão polida e na poeira fina que subia. Inês, a viúva gigante, inclinou o tronco volumoso, tensionado sobre o caixote de madeira crua. Ela se esforçava para parecer pequena, para minimizar os seus 2 metros de altura que a faziam sobressair sobre a multidão agitada. O cheiro de frutas maduras esmagadas, misturado ao suor e à umidade que subia das brotas da manhã, sufocava-a mais do que o calor de 35 graus. Ela usava um chita desbotada, um vestido simples de cor indefinida que deveria fazê-la invisível, mas apenas acentuava seu tamanho. As pessoas a chamavam de aberração, um castigo, a prova de que Deus às vezes errava a mão. 10 réis pela manga, moço, disse Inês, a voz rouca, quase um sussurro, tentando não atrair atenção. O mercador magro de toucinho, de pé sobre o balcão oposto, riu alto, um som seco como o atrito de 2 pedaços de ossos. 10 réis por uma manga que parece ter sido colhida pela palma de um capataz? Vá embora, Inês. Ninguém compra nada que você tenha tocado. Você amaldiçoa o comércio, ele gritou, e o grito seco cortou a algazarra geral do mercado. O burburinho dos negociantes de escravos e das lavadeiras nas proximidades silenciou por um momento, virando-se para Inês. Ela sentiu o peso de 100 olhares sobre ela. Era o prelúdio da humilhação, uma rotina que a levava à beira do desespero toda semana. Seu falecido marido, um mineiro baixo e bondoso, havia garantido-lhe uma vida de relativa paz, mas, depois de sua morte, há 6 meses, Inês havia sido devolvida à hostilidade aberta do mundo. Ela deu um passo para trás, esbarrando em um cesto de abacaxis. O ruído fez com que uma dúzia de espalhafatos, vestidas em rendas e com as mãos apoiadas nos quadris, soltassem risinhos agudos e cheios de malícia. Eram as esposas dos comerciantes, as guardiãs morais e estéticas daquela sociedade patriarcal. Olhe para ela, uma casa de pau a pique com braços, sibilou uma delas, Dona Elvira. Que indecência! Não tem vergonha de mostrar-se assim, como um pinheiro no meio de um jardim de rosas. Inês sentiu a picada das palavras mais do que as chibatadas que via darem nos escravos. Sua cabeça latejava com o som da zombaria. Ela abaixou a cabeça, tentando pegar o cesto tombado. Neste movimento, sua mão direita enorme e áspera roçou o solo de poeira e cascalho. Por um breve instante, a manga larga do vestido se moveu, expondo uma cicatriz antiga, branca e feia, que corria da altura do pulso até o meio do antebraço. Era a marca de uma queimadura de infância, um segredo que ela mantinha escondido, um lembrete físico de que sempre foi diferente, sempre tortuosa. Ela rapidamente cobriu-a de novo, mas a tolice do mercador magro não se limitou a palavras. Ele pegou um quiabo velho e podre de debaixo do balcão e jogou-o. O vegetal atingiu o ombro de Inês com um som úmido. O ato serviu como um sinal. A escalada foi imediata. Fora daqui, monstro, vá para o sertão, aqui é lugar de gente de bem, gritou um vendedor de peixe. Em poucos segundos a praça, que antes cheirava a cravo e canela, agora cheirava a fruta podre e ressentimento. Um grupo de garotos, incentivados pelas risadas histéricas das espalhafatos, começou a arremessar pedaços de abóbora mofada e feijão podre. A humilhação se transformou em ataque físico. Um tomate semi-esmagado atingiu a lateral de sua testa e ela cambaleou. Inês abraçou os braços à sua volta, instintivamente protegendo a cabeça e o rosto, mas principalmente a cicatriz em seu braço, curvando-se sob o peso da ignomínia. O sentimento de desespero era total, e ela fechou os olhos, rezando para que aquilo acabasse. Era a dor e a vergonha mais profundas que sentira desde a morte do marido. O barulho dos projéteis se misturava ao som metálico dos cascos de cavalo que se aproximavam da entrada da praça.
Ninguém mais via ou ouvia nada além da caça. E então, o silêncio. Um silêncio súbito e forçado, como se um capataz invisível tivesse estalado um chicote sobre a praça. Afonso de Oliveira e Vasconcelos, o fazendeiro da Serra do Espinhaço, conhecido tanto pela vastidão de suas terras quanto pelo seu temperamento melancólico e refinado, entrou na praça montado em seu cavalo baio, que parecia um monumento de bronze contra o sol escaldante. Afonso vestia uma casaca de linho fino, impecável, com botões de madrepérola, o que era um contraste absurdo com a poeira e o lixo da rua. Ele era elegante, austero, e tinha o olhar de alguém que havia se cansado de toda a falsidade e chita desbotada da sociedade de Minas Gerais. Ele não olhou para a multidão, nem para os mercadores magros, mas diretamente para Inês, ainda curvada, com os ombros largos tremendo e a sujeira das frutas podres manchando sua roupa e cabelo. O sol batia em seu rosto, iluminando a expressão de dor profunda e promessa de submissão. O cavalo parou a menos de 1 metro dela, levantando uma fina nuvem de poeira que cheirava a seco. Afonso desmontou com uma graça lenta, estudada, que paralisou a todos. Ele não era um homem de vingança, mas um homem de estética. A grosseria da cena o ofendeu mais do que a injustiça em si. Ele tirou o chapéu, uma peça de feltro caro, e o ruído do movimento da aba soou alto no novo, constrangedor silêncio. É uma honra conhecer a senhora, disse Afonso, sua voz grave e baixa, mas que parecia amplificada pela tensão. Ele ignorou o lixo no chão e a hostilidade dos 100 olhares. Sou Afonso de Oliveira. Eu vim a Ouro Preto hoje com um único propósito, e esse propósito, senhora, parece ser a senhora. A multidão, ainda com as pedras e restos de vegetais nas mãos, não conseguia entender. O mercador magro tentou tossir, mas parou ao ser fulminado pelo olhar frio e distante de Afonso. Afonso se abaixou ligeiramente. Ele pegou do chão um único pêssego que havia sido jogado, milagrosamente intacto, e, em vez de jogá-lo fora, limpou-o cuidadosamente com um lenço de linho branco, perfumado com água de lavanda. Ele não olhou para Inês, mas para o pêssego, como se fosse um artefato raro. Aquele gesto de tratamento de algo sujo e humilhado com tal reverência era o milagre que Inês não ousava rezar. Ele se virou para ela, estendendo a mão não para dar a fruta, mas para tocar o seu braço. Seus dedos finos e limpos roçaram o tecido úmido e áspero do chita desbotada, bem perto de onde a cicatriz estava escondida. O toque não foi romântico, mas de solidariedade, de reconhecimento. Senhora Inês, ele repetiu, seu olhar agora firme no dela, transcendendo o tamanho e a sujeira. Eu soube de sua reputação. Não a má que corre na boca dessas espalha fatos, mas a de sua coragem em se manter ereta neste mundo de poeira e lamparinas fracas. Ele então se virou para a multidão, que ainda mantinha um silêncio forçado e embaraçoso, os rostos agora vermelhos de raiva misturada à incompreensão. Está procurando por uma pessoa de integridade e força para gerenciar a casa principal de minha fazenda, a tocaia. E parece que a encontrei aqui, onde vocês a estavam transformando em lixo. Afonso pegou a mão de Inês, a mão que ela havia usado para cobrir a cicatriz, e a segurou firme. Era um gesto de posse, de proteção e de desafio aberto à moralidade da cidade. O silêncio da praça agora era tão denso que se podia ouvir o zumbido das moscas sobre as frutas abandonadas. Afonso não tinha ideia do que o fazendeiro reservava para ela, mas naquele momento ele tinha acabado de comprar não apenas sua lealdade, mas sua alma no meio de uma feira de ódio. Ele havia feito o impensável. Ele havia visto a beleza onde todos viam a vergonha. O que o levaria, um esteta recluso, a cometer um ato tão extravagante e perigoso de justiça pública? O toque de Afonso queimou a mão de Inês como brasa, mas era o calor da justiça. Ele não perdeu tempo com mais palavras para a multidão paralisada, que parecia um campo de cera sob o sol forte. Afonso manteve a mão de Inês, guiando-a ao redor dos cestos derrubados e dos restos de comida podre. O cavalo baio, treinado para a calmaria, relinchou baixo, sentindo a tensão incomum.
Vamos, senhora Inês, disse ele, a voz ainda controlada, mas com uma firmeza que não admitia recusa. Não há mais nada para nós aqui, a não ser a poeira e a malícia. Inês estava atordoada, a vergonha ainda lhe subindo a garganta como bile. Ela não conseguia olhar para Afonso, apenas para os próprios pés, cobertos com sapatos gastos de couro de boi, muito grandes para a delicadeza que a sociedade exigia. O murmúrio da multidão recomeçava, mas agora era o som úmido do boato, do segredo cochichado. Ele ficou louco? Perguntou a voz estridente de Dona Elvira. O coronel Afonso levando esta gigante? Ele deve ter perdido o juízo, é vingança contra o bom gosto. Afonso, que estava prestes a montar, virou-se subitamente. Seu olhar não era de raiva, mas de uma frieza cortante, o mesmo olhar que ele usava para demitir um capataz negligente ou para condenar a geada nas plantações. Dona Elvira, ele a chamou pelo nome, em um tom que a fez encolher. A fazenda Tocaia tem mais terras do que o município tem de virtude. E eu busco pessoas cuja honestidade se meça pelo tamanho da alma, não pela cintura ou pela mesquinhez de uma praça. Seu lixo não me interessa. A força contida em suas palavras fez com que Dona Elvira e suas espalhafatos recuassem instintivamente. Ele havia desferido um golpe moral, expondo a hipocrisia delas. Afonso ajudou Inês a subir em um dos 2 cavalos que havia trazido, um alazão forte, acostumado a carregar fardos pesados. Um detalhe que Inês notou com nova onda de humilhação, mas que Afonso parecia ignorar completamente. Montado em seu baio, Afonso olhou pela última vez para a praça, com o sol do meio-dia batendo em seu rosto. Sua mão, dentro do bolso da casaca, apertava o fragmento de azulejo português que ele sempre carregava. A peça, de um azul e branco intrincados, representava um pequeno canto de perfeição em seu mundo de imperfeições. Ele a pegou antes de sair da tocaia, buscando uma beleza que não fosse grosseira, que não estivesse ligada à poeira da fazenda ou à falsidade de ouro preto. O toque frio e liso da cerâmica era um contraste com a realidade áspera que ele acabara de abraçar. Ele se perguntou se havia cometido um erro terrível, mas a imagem da humilhação de Inês, a forma como ela protegeu a cicatriz no braço, era mais dolorosa do que a zombaria da sociedade. Segure-se firme, senhora Inês, ele ordenou, e partiu, deixando a confusão e o segredo para trás. A viagem inicial foi feita em silêncio pesado. O som da marcha dos cavalos sobre as pedras de cantaria e a poeira seca da estrada de terra era o único som entre eles. O ar estava seco e quente, e Inês podia sentir o peso do milagre que havia acontecido. Ela olhava para as costas de Afonso, a casaca impecável, o jeito ereto de quem não tem medo de ninguém, e tentava conciliar o homem que tinha se apresentado como seu salvador com a imagem do coronel recluso e esteta que ela tinha ouvido falar. Ela era a viúva gigante, e ele, o fauno da serra, como alguns o chamavam, por sua aversão à companhia e seu amor por artes e livros antigos. Eu não entendo, meu senhor, ela conseguiu dizer, a voz tremendo de exaustão e alívio. Por que tamanha promessa? A fazenda Tocaia é grande, precisa de uma administradora, não de uma piada. Afonso puxou as rédeas e os cavalos diminuíram o passo, saindo da trilha principal e entrando numa estrada coberta de capim alto. O cheiro de mato selvagem e terra molhada, mais úmido que a praça, substituiu o fedor da cidade. A piada, senhora Inês, é a sociedade de ouro preto, respondeu Afonso sem se virar. Eles acham que beleza é ser pequeno, delicado e hipócrita. Eu, pessoalmente, acho a hipocrisia a coisa mais feia que existe, e a senhora Inês, é tudo menos hipócrita. Ele finalmente virou a cabeça o suficiente para que ela visse seu perfil. Seus olhos eram de um cinza incomum, pensativos, quase entediados. Eu não busco uma mulher para festas de sarau, senhora. Eu busco força, e a senhora tem mais força em um dedo do que 10 daquelas espalhafatos juntas. Eu vi como a senhora se curvou, mas não fugiu. Vi como protegeu o braço ferido, mas não chorou. Há uma arquitetura grandiosa na senhora, mesmo que a sociedade queira derrubá-la com pedras e poeira. Inês sentiu o calor subir ao seu rosto, não de vergonha, mas de uma nova emoção, o reconhecimento. Ele tinha notado o gesto dela, a proteção à cicatriz, sem nunca tê-la visto.
Era como se ele enxergasse o segredo da sua alma e não apenas o seu corpo monumental. Minha única promessa à senhora, continuou Afonso, voltando a olhar para a frente enquanto a paisagem da fazenda tocaia começava a se abrir à distância, uma vasta mancha de verde e terra seca na encosta da serra. É que lá na tocaia a senhora será respeitada. Eu odeio a vulgaridade, e não há vulgaridade maior do que julgar um livro pela capa ou uma mulher pelo tamanho de sua armação. Se a senhora aceita a posição, a senhora terá a chave da casa, e eu terei paz, sabendo que a ganância e a chita desbotada não entrarão em minha casa. Inês ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para trás, para a estrada que os separava de Ouro Preto, e a cidade parecia agora pequena, mesquinha, coberta pela poeira do esquecimento. Ela havia estado a vida rezando por uma justiça que nunca chegava, aceitando o desespero como um companheiro. Eu aceito, meu senhor, ela disse, a voz mais firme agora. Mas eu não sei nada sobre gerenciar a casa de um coronel. Eu só sei sobre colheita e chita desbotada. Afonso sorriu, um sorriso pequeno, que quase não alterou seus lábios. Não se preocupe, a tocaia é uma fazenda antiga. Está precisando de alguém que não tenha medo de trabalho e que enxergue a beleza em coisas grandes. Venha, vou lhe mostrar o meu lar. É uma casa grande, bem maior do que qualquer pau a pique que já tenha visto. E ela precisa de uma alma que combine com o seu tamanho. O meu segredo não é esconder o que é grande, mas transformá-lo em arte. Ele esporeou o cavalo e o ritmo acelerou. Inês, agarrando-se à sela, sentiu uma onda de ansiedade. Ela estava deixando o inferno da vergonha para entrar em um purgatório de expectativas desconhecidas. Mas o que Afonso realmente esperava ao introduzir a aberração de Ouro Preto em sua vida reclusa? E qual era o preço real daquela justiça inesperada? O portão principal da tocaia era de ferro enferrujado e parecia engolir a luz. Ao chegarem à fazenda, a luz da tarde já estava se esvaindo, lançando sombras longas e dramáticas sobre a vasta casa principal, construída em estilo colonial maciço. A tocaia era imponente, mas tinha um aspecto de abandono digno, um cheiro de mofo e madeira antiga que a tornava úmida e sombria. Não era o luxo ostensivo que Afonso poderia pagar, mas sim um monumento à melancolia e ao gosto austero. A própria casa era grande, uma antítese do pequeno e apertado mundo que Inês conhecia. Eles foram recebidos na varanda, sob a fraca luz de uma lamparina a óleo, por um grupo de empregados cujos rostos variavam entre a curiosidade e o terror mal disfarçado. À frente estava Benedita, a governanta antiga, uma mulher pequena e seca como um galho de jacarandá, vestida com um avental de chita desbotada e um olhar de julgamento severo. Meu senhor Afonso, disse Benedita, sua voz fina e áspera como lixa. Ela não olhou para Inês, mas para os pés do coronel. Quem é esta pessoa? Afonso desceu do cavalo e, com um movimento que parecia coreografado, colocou-se entre Benedita e Inês, protegendo-a. Benedita, esta é a senhora Inês, declarou Afonso, a formalidade de seu tom não deixando margem para discussão. Ela é a nova responsável pela administração doméstica da tocaia. E ela tem a minha autoridade. Se houver alguma questão sobre o funcionamento da casa, a senhora deve se reportar diretamente a ela, e não a mim. O queixo de Benedita caiu ligeiramente. Era um micro-hook de tensão imediata. Inês, açoitada pela vergonha em Ouro Preto, agora tinha poder sobre a casa de um dos fazendeiros mais ricos da região. Afonso ignorou a troca de olhares de desespero entre os criados e Inês, que se sentia tão deslocada quanto um pau a pique na sala de visitas. Mostre a ela seus aposentos, Benedita, e garanta que ela tenha um banho quente e uma refeição decente. Amanhã, senhora Inês, discutiremos os detalhes da fazenda. Eu tenho certeza que a senhora tem mais força para lidar com as finanças do que eu tenho paciência para aturá-las. Afonso saiu, deixando Inês sozinha com a hostilidade silenciosa do resto da casa. Enquanto subia as escadas, ele levou a mão ao bolso. O fragmento de azulejo de Plant 2 estava lá, oferecendo-lhe conforto tátil. Ele precisava de beleza sutil para compensar a grosseria do conflito que acabara de criar. Ele não tinha salvado Inês por milagre ou caridade, mas por uma busca estética.
A honestidade crua de Inês, seu tamanho e sua dor eram para ele como uma escultura não polida, uma reação contra a arte decorativa e falsa da sociedade. Nos dias que se seguiram, Inês se jogou no trabalho com a fúria de quem tenta provar o próprio valor contra todas as expectativas. Ela não tentou ser pequena. Ela aceitou sua estatura e usou-a. Ela moveu móveis que exigiam 3 homens, limpou sótãos cheios de poeira e cheiro de mofo que os outros evitavam e reordenou a despensa com uma lógica que impressionou até mesmo o capataz da fazenda. Seu chita desbotada foi substituído por um tecido mais resistente, marrom, que ela mesma adaptou. Afonso a observava de longe, da janela de seu escritório, onde passava a maior parte do tempo lendo ou administrando suas terras, uma tarefa que ele detestava, mas era seu dever de coronel. Ele notou que Inês não sorria, mas também não se queixava. Ela era uma força da natureza controlada e isso o atraía. Ele tinha visto mulheres bonitas e delicadas, mas a beleza delas era úmida e evanescente, enquanto a de Inês era uma estrutura de rocha. A tensão entre Inês e Benedita era palpável, um constante de que a paz era frágil. A grande senhora deve ter cuidado, Benedita sibilou em uma manhã, enquanto Inês lutava para mover uma pesada arca de cedro que precisava ser limpa. As coisas aqui quebram fácil, e o coronel Afonso não gosta de estragos. E eu não gosto de preguiça, respondeu Inês, sem levantar a voz. Em uma tarde particularmente quente e seca, enquanto Inês estava organizando a ferraria da fazenda, ela tropeçou em uma pilha de ferramentas. Para evitar que um pesado martelo caísse, ela o segurou com a lateral do antebraço direito. O metal áspero rasgou a pele, mas ela não gritou. Foi uma ferida superficial, mas que fez o sangue brotar rapidamente. Afonso, que estava inspecionando o trabalho do capataz nas proximidades, viu a cena. Ele se aproximou, não com pressa, mas com uma calma calculada. Deixe-me ver isso, ele disse, e Inês, envergonhada de sua momentânea descoordenação, tentou esconder o braço ensanguentado. Não é nada, meu senhor, apenas um arranhão. Eu vou rezar e já passa. Eu prefiro a ciência à superstição, ele rebateu gentilmente. Ele a segurou firme pelo braço e puxou a manga para cima. E ali, na base do antebraço, estava a cicatriz, plant wound, a marca branca e repuxada da antiga queimadura que ela tanto tentava esconder. O novo corte se sobrepunha ligeiramente à cicatriz antiga, como uma nova camada de dor sobre o sofrimento passado. Afonso não demonstrou surpresa. Seu olhar cinzento percorreu a cicatriz com a mesma intensidade com que ele estudava a arquitetura de um livro raro ou a perfeição de seu azulejo. Era um olhar de reconhecimento estético, não de piedade. Ele parecia estar catalogando a imperfeição como parte da totalidade da pessoa. É uma bela linha de fogo, disse ele, sua voz baixa. O cheiro de sangue e óleo de ferramenta pairava no ar. É antigo? Inês estremeceu. Nunca ninguém havia chamado sua vergonha de bela. Desde criança, meu senhor. Um acidente. O passado nos faz quem somos, ele murmurou. Ele buscou um lenço, não o de linho da cidade, mas um pedaço de pano simples, e limpou cuidadosamente o sangue. A proximidade era avassaladora. Ele estava tão perto que ela podia sentir o cheiro de lavanda e tabaco fino em sua roupa. Naquele momento, Inês compreendeu que Afonso não a via como um monstro, mas como uma tragédia em carne e osso, e ele admirava a maneira como a tragédia se sustentava. Não tenha vergonha do que a vida lhe deu, senhora Inês, disse Afonso, liberando o braço dela. A cicatriz é apenas a prova de que a senhora foi atacada, mas sobreviveu. É uma medalha de justiça pessoal. Ele não deu mais explicações, apenas se virou e voltou para a fazenda, deixando-a sozinha com o braço nu e a cicatriz exposta sob o sol seco. Inês tocou a ferida. O desespero de Ouro Preto havia sido substituído por uma esperança perigosa. Se Afonso via sua vergonha como beleza, o que ele esperaria em troca desse milagre de aceitação? E o que a alta sociedade de Ouro Preto faria quando descobrisse que Afonso de Oliveira estava flertando com a viúva gigante? Os rumores tinham pernas mais rápidas que qualquer cavalo da tocaia.
Afonso evitava a sociedade de Ouro Preto havia mais de 10 anos, mas bastaram 2 meses com Inês em sua fazenda para que a cidade voltasse a sussurrar sobre ele. O coronel Afonso, o recluso, tinha se tornado a nova atração de todo o sarau e mesa de jantar. As espalhafatos de chita desbotada e vestidos de seda fina, lideradas por Dona Elvira, espalhavam a versão mais cruel. Inês era a bruxa gigante que havia enfeitiçado o fazendeiro para roubar sua fortuna. O segredo de Afonso era agora a piada pública. Apesar dos boatos, a vida na tocaia floresceu sob a administração de Inês. Ela impôs ordem, limpou o cheiro de mofo da casa e trouxe à tona registros antigos. A casa, antes úmida e fria, parecia ter recuperado a alma. Afonso notava a mudança na própria atmosfera. O ar estava mais limpo, mais seco, e as lamparinas pareciam brilhar com mais intensidade. Ele apreciava a eficiência de Inês. Ela era o arquiteto funcional de seu refúgio estético. Afonso mantinha uma distância respeitosa, mas a observação se intensificava. Ele não a convidava para jantares formais, mas encontrava desculpas para trabalhar ao lado dela. Ele se sentava em sua escrivaninha, manuseando os livros de contabilidade, fingindo calcular juros, mas, na verdade, apreciava a visão da viúva gigante organizando pilhas de linho ou dando ordens aos criados, que agora a respeitavam por sua competência, se não por sua beleza. Certa tarde, ele a encontrou na biblioteca, um santuário de estantes escuras e livros empoeirados. Inês havia subido em uma escada portátil, um ato de risco dada sua altura, para limpar a camada espessa de poeira que cobria os volumes mais antigos. "Senhora Inês", chamou Afonso. O som de sua voz fez a mulher se assustar. Ela desceu da escada com a graciosidade de um animal grande e forte. "Perdão, meu senhor. Não sabia que o senhor usaria o cômodo agora. Eu estava apenas retirando o cheiro de mofo dos seus livros mais preciosos." Ele se aproximou da escada sem olhar para ela e tocou um livro de capa vermelha na prateleira superior. "A senhora tem medo de altura?" "Tenho medo da justiça das pessoas, meu senhor. Não da altura. Eu vivo em um lugar alto demais para ter medo disso." A resposta dela foi de uma candura amarga que atingiu Afonso diretamente. Ele se virou para ela e seus olhos se fixaram nos dela. O sol da tarde, filtrado pelas janelas altas, iluminava os traços fortes de Inês, mas também a fragilidade oculta em seu olhar. "Sente-se, por favor", Afonso convidou, apontando para uma poltrona de couro gasto perto da lareira. "Eu gostaria de lhe mostrar uma coisa." Ele não a convidou para sentar como uma criada ou uma administradora, mas como uma convidada. Afonso se sentou e tirou do bolso o fragmento de azulejo. Ele o segurava entre o polegar e o indicador, estudando a pequena cena em azul e branco, um jardim formal, perfeito em sua miniatura. "Este azulejo é de Lisboa", ele explicou, a voz quase um sussurro. "Ele veio de uma casa que foi demolida. Eu o guardo porque ele representa a perfeição que eu nunca encontrei no mundo real. A perfeição é seco, senhora Inês. Não tem vida, nem desespero, nem força." Ele entregou o fragmento para ela. Os dedos grandes e ásperos de Inês o seguraram com uma delicadeza surpreendente, como se fossem feitos de vidro. Ela estudou o desenho, o contraste entre o azul profundo e o branco opaco. "É muito belo, meu senhor, tão minucioso." "E falso", Afonso concluiu. "A beleza que me interessa agora é outra, é a beleza da verdade." Ele retirou o azulejo das mãos dela, mas não o guardou. Em vez disso, ele o colocou sobre uma pilha de livros e, com um movimento lento e deliberado, puxou a manga do casaco de Inês, expondo o antebraço onde a cicatriz estava, agora parcialmente coberta por uma fina gaze, um lembrete do ferimento anterior. Ele passou a ponta do dedo com extrema leveza sobre a linha branca e repuxada da antiga queimadura. O toque foi eletrizante. Não era um toque de paixão, mas de profunda apreciação estética e promessa de algo maior. O cheiro de mofo e couro velho desapareceu sob o calor úmido de seus dedos. "A senhora disse que essa cicatriz é um acidente. Eu digo que é a assinatura da sua alma", ele declarou. "A vida é cheia de acidentes, de vingança, de dor." "E a forma como a senhora carrega essa marca, escondendo-a, mas não se curvando a ela."
Isso é uma arte maior do que qualquer coisa feita em Lisboa. Inês estava petrificada. Afonso não estava flertando com ela no sentido vulgar. Ele estava cortejando a sua dor, o seu segredo, a sua exclusão. Era um gesto de cavalheirismo que transcendeu toda a humilhação que ela havia sofrido. "O que o senhor quer de mim, coronel?" Ela perguntou, a voz mal audível. Ela estava com medo do milagre que estava se desenrolando. Afonso sorriu e desta vez o sorriso alcançou seus olhos cinzentos. Era um sorriso que a cidade nunca havia visto. "O que eu quero, senhora Inês?" Ele ripanta. "Balcate." Ele respondeu. "É mostrar a Ouro Preto que a beleza reside onde eles menos esperam. Eu quero levá-la de volta à cidade. Não para que a senhora venda frutas podres, mas para que a senhora dance." Era um audacioso. Levar a viúva gigante para um evento de gala era o ápice da vingança social, um ato de provocação que faria a cidade pegar fogo. "Dançar?" Inês perguntou, o horror e a esperança misturados em seu rosto. Afonso se levantou, a sombra de seu corpo alto caindo sobre a dela. "Sim, senhora Inês, vamos ao baile de Santa Clara na próxima semana, e a senhora estará à altura. Não, a senhora estará acima de todos eles." Ele olhou para a escada ao lado deles. "Mas antes," ele disse, seu tom mudando para o de um professor, "a senhora precisa de um vestido que não seja chita desbotada. E a senhora precisa aprender a dançar com o seu tamanho. Eu a ensinarei. Ninguém mais tem o direito de tocar na senhora, a não ser eu. É uma promessa." A proposta de Afonso não era um pedido de casamento, mas uma declaração de guerra social. Inês percebeu que a volta a Ouro Preto não seria uma simples dança, mas uma batalha pela sua honra. A lembrança do tomate podre e das pedras ainda estava viva em sua memória. Ela teria a coragem de voltar ao palco da sua humilhação? A pressão da sociedade estava prestes a colidir com a justiça de Afonso, e Inês era o ponto de choque. O medo da humilhação era mais forte do que a esperança do milagre prometido. Inês passou os 3 dias seguintes consumida pelo pânico. Dançar em Ouro Preto não era apenas mover os pés, era exibir o corpo, era a vingança da leveza contra o peso. Ela, a viúva gigante, parecia um pau a pique pronto para tombar a qualquer momento, e a ideia de se expor à justiça da sociedade novamente a levava ao desespero. "Eu não posso, meu senhor Afonso," ela disse, confrontando-o no escritório, onde o cheiro de mofo dos livros antigos era quase reconfortante. "Eu serei ridícula, eu serei a chacota da cidade, ninguém vai querer tocar em mim. A senhora Elvira e as espalhafatos me farão engolir minhas lágrimas." Afonso a ouviu com a calma que irritava a cidade inteira. Ele estava debruçado sobre um mapa da fazenda, mas seus olhos cinzentos estavam fixos nela. "O medo, senhora Inês, é apenas a ausência de controle," ele respondeu. "O que eles farão é rir. E o riso é úmido, é vazio. Meu objetivo é que o riso deles morra na garganta, transformado em inveja. A senhora tem que ser maior, não só em estatura, mas em dignidade." Ele se levantou. "Dona Elvira já espalhou o segredo de que a senhora me enfeitiçou. Se a senhora não for, eles terão certeza. Se a senhora for, e for grandiosa, eles terão apenas a dúvida. E a dúvida, senhora Inês, é a vingança mais doce." A convicção dele era tão forte que a fé de Inês vacilou. Ela concordou, não por promessa de amor, mas por promessa de justiça. O primeiro passo foi a roupa. Afonso enviou um capataz de confiança a São João del Rei, trazendo a modista mais talentosa que a região tinha a oferecer. Madame Clotilde, uma francesa diminuta, chegou a tocaia com 10 caixas de tafetá, veludo e seda. Inês estava acostumada apenas com chita desbotada. O primeiro tecido que Madame Clotilde lhe ofereceu era um veludo cor de vinho, pesado e nobre, feito para dar estrutura. "Não podemos esconder a sua estatura, minha cara senhora Inês", disse a modista, medindo-a com fitas de seda. "Vamos celebrá-la. A senhora não é um anjo delicado, a senhora é uma deusa colossal. Eu farei um vestido que não a diminuirá, mas a transformará em um monumento em movimento." Durante as provas, o vestido transformou Inês de uma mulher grande em uma figura dramática. O tecido pesado a fazia sentir-se ancorada, e a cor escura era um contraste com a pele clara.
Afonso supervisionava tudo com o olhar de um diretor de ópera. Em uma dessas sessões, ele viu Inês hesitar ao tentar mover o braço esquerdo. "O que houve?" ele perguntou. "Eu não estou acostumada a ter que me mover com tanta pompa", ela confessou com a voz baixa. Afonso se aproximou e o cheiro de lavanda de seu casaco pairou ao redor dela. Ele pegou uma fita de cetim que estava no chão. "Dance comigo", ele ordenou. O grande salão da fazenda, iluminado por 20 lamparinas que criavam um calor úmido e dourado, tornou-se o palco de suas aulas. Não havia música, apenas o som das botas de Afonso e o arrastar tímido dos pés grandes de Inês. Afonso era um dançarino habilidoso, mas estava acostumado a parceiras pequenas e leves. Dançar com Inês era como mover um navio. "Não tente ser leve", ele instruiu. "A senhora é forte. Use o peso. Leve-me. Eu sou seu parceiro, não seu mestre. Não tente rezar para ser pequena. Seja você mesma, mas com graça." A proximidade nos ensaios era perigosa. A cada passo, Inês se sentia mais consciente do coronel. Seu corpo, que a sociedade havia condenado, estava sendo segurado, guiado e admirado por um homem de refino e poder. Em uma pausa, Afonso a levou para a janela aberta. O ar da noite, seco e fresco, trazia o som distante dos tambores dos escravos na senzala, um lembrete da dureza do mundo exterior. Ele tirou o fragmento de azulejo e o colocou sobre a soleira da janela de pedra. "Olhe para isso", Afonso disse. "Ele é pequeno e perfeito. As pessoas o admiram porque é fácil de entender, mas observe a montanha lá fora." Ele apontou para a Serra do Espinhaço, uma massa escura e imponente sob o céu estrelado. "Ela é bruta, cheia de falhas, imensa. Qual delas tem a maior promessa de força e eternidade?" "A montanha", Inês sussurrou. "Exatamente. A montanha não esconde o seu tamanho, e a senhora também não deve esconder o seu. A senhora é a minha montanha, senhora Inês." A frase não era uma lisonja vazia, mas uma declaração de seu apreço, e ela tocou Inês profundamente. Naquele momento, ela percebeu que a justiça que Afonso procurava era, na verdade, a vingança dele contra o mundo. Ele estava usando-a como sua obra de arte mais ousada. Enquanto Afonso ia buscar água para ela, Benedita, a governanta, que vinha observando de um corredor escuro, finalmente se revelou. Seus olhos eram de inveja pura. "O coronel é um esteta, senhora Inês", ela sibilou. "Ele gosta do grotesco, do exótico. O senhor Afonso coleciona coisas que outros jogariam fora. Tenha cuidado. Amanhã a senhora será a atração principal, mas depois de amanhã a senhora será apenas mais um segredo feio que ele vai guardar no sótão." A ameaça, silenciosa e amarga, atingiu Inês como um golpe seco. Era um de ansiedade que a fez parar. Ela tentou argumentar, mas Benedita já havia desaparecido nas sombras. Inês olhou para o azulejo na soleira da janela, o pequeno e perfeito objeto, e olhou para a vasta escuridão da montanha. Qual dos dois era ela? A atração principal de Afonso era sincera, ou ela era apenas o seu projeto de vingança social? Na noite anterior ao baile, ela se ajoelhou sozinha em seus aposentos e começou a rezar. Mas ela não pedia mais um milagre. Ela pedia força para enfrentar a multidão de ouro preto e justiça para o seu próprio coração. A poeira da estrada os esperava, mas o que os esperava no baile era uma colisão inevitável de alta sociedade e honestidade. A carruagem, puxada por 4 cavalos escuros e lustrosos, erguia uma nuvem de poeira vermelha na estrada que levava a Ouro Preto. Inês estava sentada ao lado de Afonso, envolta em um xale de seda que cobria o vestido cor de vinho. Ela podia sentir a tensão, a antecipação de ir do refúgio seco e seguro da fazenda para a zona de guerra úmida e traiçoeira da cidade. O desespero de voltar ao palco da sua vergonha a fazia querer rezar por um milagre, mas ela se forçou a lembrar das palavras de Afonso. A força está em aceitar o seu tamanho. Afonso estava impecável, em um casaco de linho preto e botões de ouro que contrastavam com a austeridade de sua expressão. Ele notou o nervosismo de Inês, a maneira como ela esfregava a palma da mão direita na seda do xale, um gesto de proteção instintiva à cicatriz. "Não se preocupe, senhora Inês",
disse Afonso, sua voz calma cortando o silêncio. Eles não verão a senhora, verão a sua ideia deles, e a senhora lhes mostrará o que significa dignidade. Ele levou a mão ao bolso e Inês sabia que ele estava tocando o fragmento de azulejo. Ele estava se ancorando na sua crença na beleza escondida. Ao chegarem ao salão do baile de Santa Clara, o som da orquestra e a luz intensa das 100 velas atingiram Inês como um golpe físico. O local estava repleto da elite de Ouro Preto, vestida com os melhores tecidos de chita desbotada e seda importada. O ar cheirava a perfume caro, cera e vinho quente. A entrada de Inês e Afonso não foi um sussurro, foi um trovão. Quando Afonso a conduziu para o salão, a música parou e o burburinho de 200 conversas cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito do mercado. O vestido de veludo cor de vinho de Inês não tentava disfarçar sua estatura, ele a celebrava. O tecido caía pesado, dando-lhe a aparência de uma estátua real. Sua altura, antes motivo de escárnio, agora a colocava fisicamente acima de todos, como uma rainha em seu trono. Dona Elvira e as espalhafatos estavam agrupadas perto da mesa de ponche, os rostos vermelhos de choque, vingança e inveja. Afonso ignorou a todos, parando no centro do salão. Ele ofereceu a mão a Inês, um gesto de convite para a dança. A orquestra, hesitante, recomeçou. Inês, lembrando-se das aulas no salão da fazenda, aceitou o convite. O casal começou a valsa, um contraste absoluto com a delicadeza dos outros dançarinos. Afonso a conduzia com firmeza e Inês usava o seu peso, movendo-se com uma graça lenta, mas poderosa. O segredo de Afonso era que ele a havia ensinado a dançar consigo mesma, não contra si mesma. A dança era um desafio, um visual de que Afonso não estava brincando. O clímax veio no intervalo da dança. Dona Elvira, incapaz de suportar a cena, aproximou-se do casal, a face pálida de ressentimento. Meu coronel Afonso, ela sibilou, forçando um sorriso falso que não chegava aos olhos. Que milagre! A senhora se veste muito bem, viúva Inês, mas temo que não possa esconder a poeira e o cheiro de mofo do mercado. Ouvi dizer que a senhora tem uma cicatriz terrível no braço, prova de sua vida selvagem. Não a mostre, minha cara, por caridade. Afonso podia sentir a vingança na voz de Elvira. Ele viu o pânico no olhar de Inês, que instintivamente levou a mão ao antebraço. Era o golpe final de humilhação pública, mas Afonso estava preparado. Ele estava ancorado no seu azulejo, na sua crença na justiça estética. Ele se virou para Dona Elvira, sua expressão de uma frieza cortante, e a ignorou. Em vez disso, ele se dirigiu a Inês com uma devoção dramática que paralisou a todos. Senhora Inês, disse Afonso, sua voz alta o suficiente para ecoar no salão, mas suave em seu tom. Eu a convidei hoje não por caridade, mas por apreciação. A sociedade vê a senhora como um defeito, eu a vejo como a única verdade neste salão. Afonso pegou a mão direita de Inês, aquela que ela usava para proteger a ferida, e com uma delicadeza que contradizia sua força, puxou a manga do vestido para cima, expondo completamente o antebraço. A cicatriz, branca e repuxada, estava ali, evidente sob a luz brilhante das velas. O salão prendeu a respiração. Afonso não parou. Ele levou o braço exposto de Inês aos lábios, não no pulso, como em um flerte vulgar, mas bem acima, na cicatriz, e ele a beijou. Um beijo lento, respeitoso, reverente, diretamente sobre a feia e antiga marca de fogo. Era o gesto de corte mais bonito, extravagante e vingativo que Ouro Preto já tinha visto. Ele beijou não a beleza, mas a dor, aceitando o segredo dela diante de 200 juízes. O final foi a reação da multidão. O choque foi tão profundo que o silêncio durou uma eternidade. Dona Elvira cambaleou para trás, com a face de um cinza esverdeado de desespero e impotência. Sua vingança havia sido esmagada por um ato de amor e justiça poética. Afonso soltou o braço de Inês. Seus olhos cinzentos encontraram os dela, prometendo que aquela promessa era real. A viúva gigante não era mais uma aberração. Ela era a mulher que um coronel esteta beijava em um salão de baile, por causa e não apesar de sua dor. O salão irrompeu em murmúrios altos e confusos. Afonso havia vencido.
Mas o que Inês faria agora com o coração dele em suas mãos? E qual seria a vingança final da sociedade contra um ato de milagre tão audacioso?